Olá amigos do YouTube, aqui quem está falando é Paulino Força e hoje eu trago mais um vídeo sobre ferramenta. Mas primeiro eu já peço a você que não é inscrito que se inscreva, assim incentiva a postar novos vídeos. E vocês que estão se inscrevendo, muito obrigado, são vídeos variados toda semana. Bom, hoje eu vou falar de uma polêmica máquina de trabalho exatamente. Aqui eu vou falar de uma serra tico-tico. E o que acontece por esse sentido? Há dois pontos fantásticos que vocês precisam saber. São dois pontos muito bons e um ponto um pouco negativo, mas depende de cada um. Eu vou falar sobre essa máquina aqui. E depois de 10 meses, o que eu acho dela e o quanto que ela está me favorecendo nas minhas manutenções. Bom, vou falar os pontos positivos e depois os pontos negativos para quem está pretendendo comprar uma máquina dessa. Primeiro, ponto positivo da máquina é que ela tem todos os componentes que as mais premium tem. Então aqui você vai achar o LED, vai achar o medidor de velocidade, que eu vou falar dele daqui a pouco. Então ela tem todas as medidas para você fazer cortes mais brutos, cortes mais tranquilos. Você consegue aspirar e soprar também com esse botãozinho. E eu já fiz um vídeo falando tudo sobre essa máquina no unboxing. Já fiz um vídeo também dos testes, né, dessa máquina. Os testes que na minha opinião fazem a diferença. E para esse sentido, sim, a máquina me surpreendeu. Mas tem alguma coisa que talvez você tenha que saber. Algum detalhe. Lembrando que esse acrílico que temos aqui é um acrílico que fez a diferença. Agora, sobre o como assim, Paulo, assim, ele sendo acrílico, você consegue enxergar quando você estiver fazendo uma manutenção mais melindrosa que seja. Detalhe bem importante também, que ela tem aí o seu LED e auxilia bastante. E aqui esse acrílico ele desencaixa e você pode fazer uma limpeza. Então essa parte aqui que você tem para que não arranhe que você está cortando, lembrando que eu fiz diversas manutenções em todo esse período e eu achei bem interessante. Então temos manutenção aí, eu fiz manutenção em telhado, recente. A última manutenção que eu fiz com essa máquina foi em telhado. Era uma madeira bruta, né, até que bruta, a mesma que eu mostrei ali para vocês quando eu fiz o outro vídeo. Eu fiz uma moldura ali em peito de pombo, né? Bem interessante. Eu estava mexendo naqueles tipos de madeira ali onde eu estava fazendo a manutenção. No caso estava um lugar bem restrito o acesso, né? Então eu tive de fazer um pequeno corte para um encaixe de um telhado aí especial. Então eu tive de fazer um corte ali, eu estava difícil acesso. E a robustez dessa máquina fez toda a diferença. Eu cortei rapidinho, tomei uma ripa, cortei e tal, um caibo e ficou show de bola, bem da hora. Então me serviu bastante em diversos setores. Agora, falando sobre o encaixe rápido que temos aqui da máquina, isso aqui é uma tecnologia incrível. E esse tipo de encaixe você vai ver em máquinas mais profissionais para esse sentido. E aqui temos um detalhe bem importante dessa máquina, é o preço mais acessível em comparação com outras marcas aí que tem mais força no mercado. O preço dessa aqui é bem mais acessível. Assim você garante uma máquina que consegue fazer tanto quanto as outras. Temos que ter cautela no manuseio, afinal de contas é uma máquina que precisa de EPIs, né? Com certeza. Então aqui, vamos ver aqui o coletor de pó, tudo muito agradável. Então eu falei os pontos positivos dela, que ela tem diversas coisas bem da hora, LED, isso, aquilo, muito top.
a ergonomia da máquina me satisfez. Eu consigo fazer cortes circulares, ondulados, né? Em zigue-zague, tranquilo, em zigue-zague entre aspas, né? Mas eu consigo fazer diversos tipos de corte com essa máquina e ela não me incomoda. A ergonomia dela que conseguiu ter esse tipo aqui, como que se pega aqui em cima, eu não sei se eu deixei dito no outro vídeo, mas o fato dela ser emborrachada aqui é bem daorinha. Então ela é emborrachada aqui, aqui embaixo e aqui em toda essa região. Agora, uma parte que alguns inscritos e algumas pessoas estão comentando sobre ela, e as pessoas estão comentando positivamente sobre ela, mas esse sentido Dona Wesco, você pecou nessa pequena parte. Lembrando que quando se uma máquina fala que faz alguma coisa, ela tem que fazer isso. Eu falo em questão aqui, ó, se temos, agora eu vou chegar no detalhe, se temos isso aqui, essas rotações que temos aqui que a gente mede, se temos aqui nível 1, nível 2 e por aí vai, até chegar ao fazer coisa, vamos ficar mais fácil. Então se a gente temos um nível 1, é para funcionar o nível 1, exatamente isso que eu estou falando para você. Então aqui, então, claro, eu vou baixar um pouco aqui para ver se vocês enxerguem melhor. Então se aqui, não sei se está dando para vocês enxergar, mas eu vou acho que ficou bom. Então se a gente temos o nível 1, ele tem que funcionar mesmo que seja lento, talvez há algum sentido para isso. Nível 1, nível 2, né, e nível 3, exatamente. No caso, quando eu fiz os primeiros testes dessa máquina aqui, ela começou a pegar a partir do 3. Então o nível 1, 2, o nível 0, deixa eu ver se aqui não, o nível 1, o nível 2 e talvez indo para o 3, né, é bem lento, mas tão lento que não faz sentido o funcionamento dessa máquina para esses números, o 2 e o 1. Então ela pecou nesse sentido. Se sua máquina chegar dessa forma, eu aconselho a você para pedir aí para fazer uma troca para uma máquina que esteja funcionando perfeitamente. Lembrando que a minha veio desse jeito, né? Não vou mentir, a minha veio desse jeito, só que é tão preciso e top a partir do 3, eu consigo. Então aí vem o 3, vem já uma velocidadezinha, aí depois vem o 4, uma velocidade boa, 4, aí vem aí o 5 e o 6, e essas velocidades realmente me satisfez, até entanto que eu não pedi para trocar a máquina. Fiquei de olho nela para ver se ia apresentar algum problema, mas não apresentou nenhum problema a não ser isso. No caso, a máquina ela é muito devagar até o 3, quando chega a passar do 3, ela começa aí beleza e fica robustamente top no 6. Então ela tem algumas oscilações, mas o que eu falo é que de 1 ao 2 é uma lesminha que não vai. Continuo nisso. Sobre o resto, continuo achando ela top, muito boa a máquina e recomendo. Agora, se você sente falta do número da velocidade 1, do RPM 1 e 2, aconselho que você dê uma olhada no livreto de garantia e leve no profissional para fazer, né, pela garantia mesmo, para fazer a manutenção dela, porque ela realmente, se está aqui o número 1 e o 2, tem que ter essas duas rotações, mas fora isso, esse foi o único ponto negativo em comparação com outras máquinas mais premium. Exatamente. Então, depois de 10 meses, não mudou nada. Ela continuou fazendo tudo o que falava quando eu fiz os testes. Eu falei lá nos testes que o número 1 ao 3, mais ou menos, ela estava muito devagar, uma lesminha, e depois mandou ver com a beleza. Depois de todo esse tempo, ela continua mandando bem,
e eu estou fazendo diversas manutenções. Então, se vocês gostaram desse vídeo, largue o joinha, se inscreva, compartilhe e deixe o sininho ligado, que vai fazer toda a diferença. Obrigado, fiquem com Deus e até a próxima! Show de bola essa máquina. Vale toda a pena. Mas se você quer a máquina que esteja funcionando 1 e o 2 perfeitamente, talvez você tenha recebido uma que esteja funcionando. Então, ótimo. Se a sua não está funcionando, esses 2 estágios, aconselho você, se queira, que leve num profissional, na garantia para fazer a manutenção. É isso aí. Fui!